Abramos as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Já estamos nos encaminhando para o final desta epístola, tão rica, tão preciosa, em que o tema que nós demos a ela, a nossa série, é a igreja. Muitos ensinos do apóstolo Paulo extremamente preciosos. Nós queremos saudar mais uma vez aqueles que estão presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa série de exposições. Com temor e com tremor eu convido a que todos leiamos capítulo 5, faremos a leitura dos versos 7 a 17. Efésios 5, versos 7 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, Alistair McGrath, conhecido pregador, expositor, escritor, no seu livro A Paixão pela Verdade, a coerência intelectual do evangelicalismo, ele disse o seguinte: uma teologia que toca a mente, deixando de afetar o coração, não é a verdadeira teologia cristã. Isso é muito importante nós pensarmos nisso. Um tema como piedade cristã, por exemplo, ele é uma ênfase do ministério pastoral de Paulo. É uma das ênfases de Paulo. Paulo inicia a sua carta a Tito, pequena epístola a Tito, dizendo isso. Capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé é dos eleitos de Deus. É isso que Paulo diz. E essa fé ela deve ser desenvolvida no pleno conhecimento da verdade. Contudo, este conhecimento da verdade, longe de ser arrogante, ele é cheio de piedade. Ele é cheio de piedade. O que é piedade? Piedade caracteriza as nossas atitudes corretas diante de Deus, o nosso comportamento diante de Deus. A piedade engloba o temor, engloba a reverência a Deus, engloba a adoração a Deus, comunhão com Deus, obediência a Deus e atitudes diante do próximo também. Tudo isso engloba a piedade. A genuína ortodoxia, ou as verdades cristãs, elas nos conduzem, ela é plena de vida e de piedade. O reformador João Calvino, ele nos dizia isso em diversos seus textos. O verdadeiro conhecimento de Deus nos conduz à piedade, ou o verdadeiro conhecimento de Deus, ele necessariamente, ele traz como implicação necessária a piedade
e a santificação. Ele chegava a resumir dizendo que a obediência é a mãe da piedade. Ele dizia isso. Entender o que Deus fez por nós, entender o que Deus revelou a nós, deve nos conduzir diariamente, diretamente para Deus, em contraste com um estilo de vida sem Ele nesse mundo. É isso que nós aprendemos. Por que isso é importante? Você me pergunta, por que você iniciou dizendo isso nessa manhã? Porque nós vivemos entre pessoas que não têm a mesma fé que nós. Nós vivemos em uma sociedade corrompida, porque nós vivemos nela. Nós vivemos pessoas que não enxergam o mundo como nós enxergamos, que não têm a mesma cosmovisão que nós temos, que não têm o mesmo comportamento, muitas vezes moral que nós temos, eticamente falando, que não têm a mesma forma de pensar e que difere em diversas áreas das nossas, um comportamento diferente. Você sabe o que eu estou dizendo, você entende muito bem o que eu estou dizendo, você convive com isso dia a dia, no seu trabalho, na universidade, na escola, na empresa, você lida com pessoas dia a dia. Agora o ponto é, como conviver com isso? Como eu vivo nesse ambiente? Quais devem ser as nossas atitudes neste convívio, neste ambiente, diante ou com pessoas que não têm a mesma fé e a mesma ética que nós temos? Qual deve ser a atitude ou comportamento do cristão? Esse é o ponto do apóstolo Paulo nesta perícope que nós lemos. Nós estamos nessa sessão bem prática da carta que iniciou no capítulo 4, nós vimos isso. Você percebeu que a construção do pensamento de Paulo, após ele exortar os cristãos a andarem de maneira digna da vocação a que eles foram chamados, capítulo 4, verso 1, ele diz no verso 17 que nós não deveríamos mais andar então como os gentios andam. E ele descreve a vida dos gentios. E ele diz no verso 20, porque não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam Cristo. E dos versos 22 a 24 do capítulo 4, Paulo utiliza aquela figura do trocar de roupas para falar da vida cristã. Ele nos exorta a nos despojar do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, a renovar a nossa mente pela orientação da palavra de Deus e a nos revestir do novo homem criado segundo Deus em Cristo Jesus, numa nova maneira de viver. E Paulo então começa, a partir dessa metáfora, ele começa uma dinâmica, a aplicar essa metáfora nas diversas áreas da vida cristã, em uma série de exemplos concretos, nos quais essa dinâmica de desvestir, renovar e vestir deve acontecer. A partir do verso 25, nós vimos 6 exemplos até aqui, introduzidos no verso 25 pelo por isso. Por isso, ele está introduzindo essa dinâmica. Primeiro, deixem a mentira e falem a verdade. Segundo, irai-vos, mas não pequem. Terceiro, aquele que furtava, não furte mais, que é o verso 28. Antes trabalhe e contribua, ajude, com o seu soldo. Quarto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, verso 29, mas unicamente o que for bom para edificação, para abençoar, para que dê graça, trazer graça àqueles que a ouvem. E quinto, dos versos 30 ao capítulo 5, verso 2, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antes, sejam imitadores de Deus, perdoem, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus, e amem, assim como Deus amou vocês em Cristo Jesus. Façam isso. E em sexto lugar, na mensagem anterior, dos versos 3 a 6 do capítulo 6, Paulo diz que nós deveríamos então, ainda nessa dinâmica de desvestir e vestir, deixar os pecados descritos dos versos 3 e 4, a imoralidade, a cobiça, a avareza, pecados que nem deveriam ser mencionados no meio do
do povo de Deus e passar a viver uma vida de gratidão, de ações de graças. Porque esses pecados caracterizam a vida dos filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre eles e eles não haverão de herdar o reino de Deus. Mas os cristãos, em contraste, eles haverão de herdar o reino de Deus. Eles vivem em ações de graças. Esse é o contraste. Ou seja, você percebeu que para o cristão não basta apenas deixar algo, mas ele deve passar a viver de outro jeito. Não apenas deixar de roubar, mas passar a trabalhar. Não apenas deixar de falar palavras torpes, mas começar a falar palavras que edificam. Então, essa dinâmica Paulo continua. E na perícope que nós lemos nessa manhã, Paulo ele continua desenvolvendo o que ele vem dizendo, mas ele muda o assunto. Você vai perceber que ele muda o assunto. Ele dá uma série de orientações aqui aos cristãos de Éfeso, com base num contraste que você percebeu que é evidente aqui. O contraste é entre luz e trevas. A liturgia toda nós verificamos isso também. O contraste entre luz e trevas. Uma observação, o que é luz e trevas para o apóstolo Paulo? Isso aqui é uma metáfora, tá? É uma metáfora. Ele utiliza para descrever trevas a vida dos filhos da desobediência, daqueles que vivem no mundo sem Deus, com um comportamento estranho à vida cristã, a maneira de viver dos descrentes, e em contraste com a vida dos filhos da luz, o padrão de vida dos cristãos. Essa é a metáfora, trevas e luz. Se você percebeu até aqui, se você acompanhou a série, você percebeu que Paulo ele tratou desse assunto algumas vezes, mesmo não utilizando o termo. No capítulo 2, ele descreve muito bem isso. Se você perguntar o que significa, são comportamentos de obras das trevas. Capítulo 2, por exemplo, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora. Aí ele descreve, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Dos versos 11 e 12, Paulo diz, vocês lembram quem vocês eram antes? Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso é uma vida em trevas. Capítulo 4, verso 17 e 19. Ele descreve os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, duros de coração, insensíveis, entregues à dissolução, cometendo toda sorte de impureza. Isso é uma vida caracterizada pelas trevas. Isso é andar em trevas. E quando ele trata de luz, nós vemos tratando até agora. Paulo fala da vida santa dos cristãos, da nova vida em Cristo, do revestir-se do novo homem. Então essa é a metáfora que ele utiliza. E com essa metáfora, Paulo hoje então, ele dará uma série de orientações em como nós devemos viver nesse ambiente conflitante. Como é que o cristão deve se comportar diante de Deus nesse cenário de convívio com aqueles que andam nas trevas, descritos nesses versos, no contexto mais próximo, versos 3 e 4 do capítulo 6, sobre os quais vem a ira de Deus. E esse é o tema do sermão dessa manhã, andemos como filhos da luz. Esse é o clamor do apóstolo Paulo. Quais são as orientações então, queridos, que Paulo nos dá com base nesse contraste de luz e trevas? São algumas partes aqui, 5 partes eu separei o texto. Vejam, a primeira orientação está no verso 7. Veja que ele diz aí, portanto, esse portanto introduz as orientações. Portanto, não sejais participantes com eles. Essa é a primeira orientação que Paulo dá no convívio com os descrentes,
que praticam as obras das trevas. Essa é a orientação primeira de Paulo. Não sejais participantes com eles. Com eles quem? É o antecedente mais próximo, final do verso 6. É os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. Não ser participante, o que significa? Essa expressão, esse termo aqui, significa uma partilha, uma participação conjunta. É um parceiro comum. É isso que significa essa expressão aqui. É ser um parceiro comum. Mas não ser parceiro comum de quê? Não ser participante de quê? Ele disse nos versos 3 a 5 anterior. Da impudicícia, que é a imoralidade sexual, de toda sorte de impureza, da avareza, que ele define como idolatria, de conversação torpe, de palavras vãs, chocarrices, coisas essas que nem deveriam ser mencionadas entre nós, coisas impuras, avarento, enfim, tudo que ele descreve dos versos 3 a 5, Paulo diz, não sejam participantes com eles. Não participem daquilo que eles fazem, do pecado deles. Essa é a vida cristã. Eu não participo. Eu não tenho ligação com esse tipo de coisa, de atitude. Eu não partilho dessas coisas. Não é um parceiro comum meu. Essa é a primeira ordem de Paulo. Qual é a razão que Paulo nos dá para a sua orientação de não sermos participantes com eles? Está no verso 8, na parte A. Ele vai definir o porquê. Porque outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Essa era a vida de vocês antes de Cristo. Escravos do mundo, do pecado, da carne e de Satanás. Vivendo desse jeito, como gentios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo. Cometendo todo tipo de parvoíce, de chocarrice, de palavras tolas, apego ao dinheiro, imoralidade sexual. Essa era a vida de vocês antes, porém agora, vocês são luz no Senhor. Deus resgatou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. O cristão, por definição, é isso. É aquele que Deus resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É como se Paulo estivesse dizendo, hoje o Evangelho raiou a você. A luz do Evangelho brilhou. Você andava em trevas, mas esse farol brilhou na sua mente. Você tem a verdade, os seus olhos foram abertos. Você não vive mais na ignorância, você não vive mais numa vida alheia a Deus. O Evangelho transformou a vida de vocês e o Espírito de Deus passou a habitar no coração de vocês e selar vocês para o dia da redenção. Portanto, não vivam mais do mesmo jeito de outrora. Não vivam mais desse jeito. Eu lembro que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem esconder uma candeia, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora vocês são diferentes, diz Paulo, vocês são luz no Senhor. Porque o cristão não tem luz própria. Nós não temos luz própria, nós temos uma luz refletida. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em escuridão, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos uma luz refletida, que brilha essa luz diante dos homens. Não sejam participantes com eles. Por quê? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Aí nós temos a segunda ordem de Paulo então, verso 8. Portanto, andai
como filhos da luz. O verbo andar aqui é no sentido de viver. Vivam como filhos da luz, não como filhos da desobediência. Esse é o contraste. Não como filhos das trevas, mas como filhos da luz, mudando o modo de pensar, mudando o modo de agir, vivendo uma vida condizente com aquilo que vocês já são em Cristo. Vocês são luz no Senhor. Andem condizentes com aquilo que vocês já são no Senhor. Nós já temos a nossa posição em Cristo. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Andem dessa maneira. Mas você me pergunta, o que é andar como filhos da luz? Paulo, ele consegue amarrar todas as orientações dele aqui, é impressionante. Como é que é andar como filhos da luz? Versos 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Duas coisas Paulo diz. O que é andar como filhos da luz? Primeiro, ser filho da luz significa ser bondoso, significa ser justo e significa ser verdadeiro. Se você é filha da luz, se você é um filho da luz, você é justo na sua maneira de ser, de viver nesse mundo, em tudo. Você é bondoso, é bondosa, você é verdadeira, é verdadeiro. Porque o contrário é filho da desobediência. Esse é o fruto da luz. Isso é ser um filho da luz. Segundo, verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. É assim que anda um filho da luz. Esse verbo que foi traduzido como provando, aqui na Almeida Revista e Atualizada, ele significa testar. Você testa, você põe à prova, para ver se Deus aprova, se o Senhor aprova. Você examina. Examine o que é agradável ao Senhor. O filho da luz é aquele que tenta discernir na sua vida, no seu dia a dia, na sua maneira de tomar decisões, de se conduzir, o que é agradável ao Senhor. É assim que procede o filho da luz. Esse deveria ser o seu teste diário. E deveria ser a sua pergunta pessoal. Isso agrada a Deus? Essa decisão que eu vou tomar, essa posição, esse meu comportamento que tem sido quase que constante, isso agrada a Deus? Eu tenho uma decisão para tomar. Isso agrada ou não agrada a Deus? O que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo, como eu estou agindo, eu posso praticar? Isso agradará ao Senhor? Eu provo, eu testo, eu examino se isso é agradável a Deus. Essa é a referência que Paulo nos dá para vivermos nesse mundo, entre pessoas que não têm os mesmos valores que os nossos, que frequentam ambientes diferentes dos nossos, que dizem coisas diferentes das nossas, que têm procedimentos diferentes dos nossos. Isso agrada a Deus? Nós somos luz do Senhor. Paulo diz, devemos, portanto, andar como filhos da luz, provando o que é agradável ao Senhor e sendo bondoso, justo e verdadeiro. Terceira orientação de Paulo está no verso 11. Vejam aí.
não sejam cúmplices das suas obras. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. É quase que parecido com o que ele disse no verso 7. Cúmplice aqui, esse verbo cúmplice, significa, ele implica em ter comunhão. Ter comunhão com, compartilhar com, cúmplice de. É nesse sentido. Aqui implica em não ter comunhão com as obras más. Não ter comunhão com as obras pecaminosas. Você não comunga com isso. É isso que Paulo está ordenando aos Efésios. Não participem com eles do pecado deles. Éfeso era uma cidade corrupta, uma cidade idólatra, uma cidade onde havia o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu já disse para vocês isso domingo passado. Existiam prostitutas que viviam nas cidades, mas existia prostituição cultual. Nos templos pagãos antigos, as mulheres se deitavam com homens por causa de culto, por motivos religiosos, como parte da sua adoração pagã. E a cidade era recheada disso. Quando Paulo plantou a igreja em Éfeso, que se tornou um centro missionário para toda a igreja, para toda a região da Ásia, houve um avivamento na cidade, uma transformação. Uma igreja foi plantada ali, mas os crentes estão inseridos numa sociedade. Nós estamos inseridos num contexto. Por isso a orientação de Paulo: não sejam cúmplices. Todo mundo sabe o que é um cúmplice. Todo mundo aqui sabe, no sentido mais básico do termo, o que é um cúmplice. Não coparticipar com essas pessoas disso que elas fazem. Não seja cúmplice, porque as obras delas são obras, ele chama aqui de infrutíferas. Você percebeu o contraste? Vocês andam na luz, e o fruto da luz é bondade, justiça e verdade, mas as obras iníquas das trevas são infrutíferas. Esse é o contraste de Paulo. É infrutífero, destrói. Não participem, não tenham comunhão. O que fazer então? O que fazer então? Está aí. Final do verso 11. Antes, vejam o contraste, porém, não sejam cúmplices. Antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as. Ele está seguindo a dinâmica. Que ele vem até o final, até hoje é o último ponto da dinâmica dele. Antes, reprovai-as. Nós reprovamos quando nós não participamos delas e também quando as condenamos. Quando nós condenamos. O que significa isso? Quando nós deixamos claro como Deus se sente em relação a elas. Como é que Deus se sente em relação a esse tipo de atitude? E que por isso nós não concordamos e que por isso nós não compartilhamos também. É claro que eu sei, irmãos, eu sei que você já passou por isso em algum momento. Eu já passei por isso e todos nós passamos ou passaremos de alguma forma. Você está entre pessoas, trabalho, universidade, você está num grupo, e aí vem aquela piada suja. E aí você fica pensando, pô, se eu não der uma risadinha aqui, eu vou ficar de fora, vai ficar ruim. Aí o crente dá uma risadinha para cooperar, compartilha com aquilo. Palavrão, coisa obscena, seja vídeos, uma história que é contada e o cristão ali, e ele é tentado a não perder a amizade de alguma forma, ele compactua com aquilo, comunga com aquilo. Paulo disse, não, você reprova.
você reprova aquilo. Você é filho da luz, você reprova. Eu sei que isso às vezes traz hostilidade. Você tem que aprender, nós temos que aprender a agir com cuidado e com sabedoria. Seja sábia, seja sábio. Ele vai dizer daqui a pouco, verso 15, vejam como vocês andam, como sábios. É possível reprovar, deixar claro que nós não compartilhamos, que nós não comungamos, mas com sabedoria. Com sabedoria. Porque nos calar significa nos tornar cúmplices daquilo. A razão que Paulo nos dá para isso, que nós devemos não ser cúmplices das obras infrutíferas que eles praticam antes reprovar, ele diz no verso 12 aí, veja a razão que Paulo dá. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Até o referir é vergonha. Ele disse isso no verso 3, vocês lembram? A impureza, imoralidade ou impudicícia, a cobiça, nem sequer se nomeie entre vocês como convém a santos. Isso não convém a santos. Não somente reprovar, mas seria vergonhoso, Paulo diz, só referir a elas, só mencionar esse tipo de coisa já é vergonhoso. E aí ele chega na parte mais difícil do texto, que é a difícil interpretação aqui, é uma discussão a respeito disso. Em quarto lugar. Então, primeiro, Paulo diz que nós não deveríamos ser participante com eles. Segundo, andai como filhos da luz. Terceiro, não sejam cúmplices das obras das trevas. Quarto, Paulo vai dizer, veja o que Paulo vai dizer aí. Provavelmente, vamos ler o texto que vai ficar mais claro. Mas todas as coisas, verso 13 e 14. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Esse é o verso 13, primeiramente. Provavelmente, a orientação de Paulo é a seguinte, é que estas obras vergonhosas das trevas devem ser, de alguma forma, trazidas à luz pelos cristãos. É isso que ele está dizendo. De uma forma, trocando em miúdos de uma forma mais clara aqui, para não incomodar vocês com questões mais técnicas. As obras das trevas, elas devem ser postas à luz pelos cristãos. Alguns acham por razões evangelísticas, para que haja arrependimento ao descrente, ou simplesmente para expor o pecado, mas seria expor estas obras das trevas. E quem é que faz isso? Elas são reprovadas pela luz. Quem é luz? Os cristãos. Vocês são luz no Senhor. Somos essa luz onde nós onde estivermos, somos luz do Senhor. Então essas obras se tornam manifestas através de você. Você reprova e você expõe. Você deixa claro esse tipo de coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 13. Provavelmente. É claro, como eu disse, eu sei que isso nem sempre é confortável. Isso é desconfortável. E por isso é preciso sabedoria, porque pode haver hostilidade. As reações são diversas, mas você é luz no Senhor. Perceba que eu não estou dizendo para ninguém ser mal educado aqui. Ninguém ser arrogante. Não respeitar as pessoas. Invadir espaço das pessoas, com soberba,
ficar discutindo por coisa banal o tempo todo. Não é isso que eu estou dizendo. O que Paulo está dizendo é que esse tipo de coisa eu não partilho, eu não comungo, eu não participo, eu reprovo e eu exponho publicamente, porque nós somos luz. E a luz, ela, onde está as trevas, ela dissipa. Ela está ali para dissipar as trevas. Onde nós estivermos, estas obras devem ser de alguma forma trazidas à luz pelos cristãos. Mas para que isso aconteça, por que a gente entende que é esse o contexto? Veja o verso 14. Para que isso aconteça, esse verso pode ser o verso 14, uma parte de um hino cristão muito antigo, que Paulo se utiliza. Ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui é um clamor de Paulo à igreja, para que a igreja viva isso, dos versos 7 a 13, não ser participante das obras das trevas, provar sempre o que é agradável ao Senhor, reprovai-a e expô-la, expor essas obras. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa despertar do sono para receber a luz do Senhor. Esse é o verso 14. Desperta. Porque uma igreja em sono vai ser pouco diferente do ímpio. Pouca coisa diferente. Está dormindo. É por isso, irmãos, que as coisas às vezes continuam iguais. É exatamente por isso. Nós agimos, compartilhamos, às vezes passamos à frente, esse tipo de coisa, compactuamos, somos cúmplices das obras das trevas, cristãos que são cúmplices disso. Não reprovamos e não expomos, porque a igreja muitas vezes está num sono espiritual, está dormindo entre os mortos, um sono espiritual entre mortos, e nós ali quase iguais aos mortos. Desperta, igreja, diz Paulo, desperta, para sermos iluminados com a luz do Senhor. Nós vivemos no meio de uma sociedade debaixo do pecado, entregue ao erro, à corrupção do seu coração, e a igreja às vezes dormindo. Estou me referindo à igreja do Senhor Jesus, espalhada por todos os cantos, como se estivesse tudo bem, sem orar, sem buscar a Deus, sem despertar do seu sono, a sua letargia. A pergunta que fica: como reprovar as obras das trevas, se a igreja dorme? Desperte, desperte, despertemos, voltemos à oração, voltemos à busca do Senhor. Para viver isso, desperte. E Paulo, então, os versos 15 a 17, em último lugar, em quinto lugar, com base no que ele disse até aqui, ele traz as suas orientações finais, são implicações do que ele vem dizendo. E Paulo faz um último contraste aqui. O primeiro foi entre luz e trevas, obras das trevas e fruto da luz. Agora o contraste dos versos 15 a 17 entre sábios e tolos e nécios, são implicações com o que ele vem dizendo, ele está desenvolvendo. Veja que mais uma vez ele diz, portanto, no verso 15, portanto, introduzindo as implicações,
vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Mais uma vez, a nossa tradução, traduzindo como prudentemente aqui, é no sentido de analisem cautelosamente. Cautelosamente, examinem com cuidado, esse é o significado aqui, a maneira com que vocês vivem, com que vocês andam. Examinem cautelosamente, com muito cuidado, a maneira com que vocês vivem, como vocês vivem. E Paulo diz: e vivam não como tolos, como nécios, mas vivam como sábios. Vede como vocês andam. Nécio, tolo, aqui no texto é aquele que despreza a vontade de Deus. Ele despreza os caminhos da luz. Esse é o nécio. E o sábio é aquele que teme a Deus. Provérbios 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que esse é o contexto. Vivam como sábios, temam a Deus, vejam, examinem como vocês têm andado em meio à sociedade, vivam dessa maneira. Como é viver como sábio? O que significa viver como sábio? Vejam o verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo aqui de Paulo não é o tempo cronos, que tem duas palavras gregas no Novo Testamento para tempo. Uma é cronos, que é no sentido de cronológico, e a palavra que Paulo utiliza aqui, que é kairon, que é oportunidade, ocasião, aproveitando as oportunidades. Aproveite bem cada oportunidade que Deus concede a você. No seu viver, ande como sábio, viva como sábio, não como tolo, e aproveitando as oportunidades. Isso é viver como sábio. Por quê? Porque os dias são maus. Requer isso, os dias são maus. Vivemos nessa época, eu não preciso dizer a vocês isso. Vocês sentem isso, nós sentimos isso na pele, os nossos filhos estão sendo alvos. Não preciso dizer isso aqui. É chovendo molhado. Nós estamos nos últimos dias, que iniciaram com a primeira vinda de Cristo e finalizarão com a segunda vinda de Cristo. O que a igreja aguarda é o último dia dos últimos dias. Mas nesse período que nós vivemos, Paulo diz, os dias são maus. Portanto, aproveitemos bem as oportunidades que Deus nos dá, no tempo que Ele nos deu de vida aqui nesse mundo, para que o nome de Cristo seja conhecido, para que o nome de Cristo seja amado, temido, glorificado e honrado, para que os interesses do reino de Deus sejam promovidos. É isso que é a prioridade de aproveitar as oportunidades. Aproveite bem as oportunidades que Deus lhe dá, para que os interesses do reino de Deus sejam promovidos. Porque nós temos uma tendência natural de buscar os nossos próprios interesses. E Paulo então conclui no verso 17: por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vou ler de novo o texto, porque às vezes na primeira leitura não fica muito claro. Algumas coisas. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Compreender a vontade de Deus não tem a ver com emoções. Não tem a ver com
eu arrepiei. Então eu senti um arrepio, essa é a vontade de Deus. Eu senti no meu coração que essa é a vontade de Deus. O seu e o meu coração é desesperadamente corrupto. Você pode se equivocar. A vontade de Deus você precisa, e eu também, compreender. Entender. A vontade de Deus, você entende, não com emoções. Procurar compreender a vontade de Deus não está ligado a sentimentos e emoções, apesar de sermos tudo isso, compactado como ser. Mas é com entendimento e discernimento. Não sejamos insensatos, mas procuremos compreender qual é a vontade do Senhor. Para isso, você e eu precisamos das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são a vontade de Deus revelada a nós. Deus quis se revelar a nós. Essa vontade foi revelada progressivamente e ela fechou-se com o último escrito do apóstolo João. Aqui você tem a vontade revelada de Deus. E você procura compreender qual é a vontade de Deus. Quantas vezes eu já ouvi e já me perguntaram, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você poderia me responder qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu respondo, aplique a sua mente a compreender as Escrituras Sagradas, e Deus dirá a você. Você não pode querer saber qual é a vontade de Deus e desprezar as Escrituras. É uma contradição em termos. Nós não podemos querer descobrir a vontade de Deus e ao mesmo tempo rejeitar o sagrado, o infalível, o inerrante, a Escritura inspirada pelo Espírito de Deus. O seu caminho depende disso. E é por isso que Paulo diz, andem como sábios, não como nécios. Examinem, os dias são maus, não se tornem insensatos, mas procurem discernir, compreender qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Vivam como filhos da luz. Irmãos, Paulo expôs isso nessa manhã. Paulo expôs aos Efésios que os cristãos não podem ser nem participantes e nem cúmplices nas obras das trevas, praticadas pelos filhos da desobediência. Antes, porque agora são não mais trevas, mas luz no Senhor, nós devemos andar como filhos da luz, em bondade, justiça e verdade, discernindo o que é agradável ao Senhor, e reprovar as obras das trevas, e expô-las, não mencioná-las, porque o que eles fazem oculto, até o mencionar é vergonha, mas para isso, a igreja deve despertar do seu sono, levantar dentre os mortos, para ser iluminada por Jesus. Portanto, diz Paulo, analisem cautelosamente como vocês têm andado, não vivendo como tolos, mas como sábios, aproveitando as oportunidades em dias maus, procurando saber qual é a vontade de Deus. E é assim que a Bíblia nos ensina a vivermos nesse mundo, no ambiente em que estamos. É isso. Como estamos vivendo, irmãos? Eu gostaria que refletíssemos nessa manhã. Estaremos daqui a poucos instantes à mesa com o Senhor. Precisamos examinar com cuidado a nossa vida diante de Deus. Paulo disse isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus lhe chamou das trevas para a sua luz, para ser luz. Ande como filhos da luz, condizente com aquilo que você é. Em Cristo Jesus, Deus lhe chamou para isso. Os dias são maus, não comungue com o pecado, não compartilhe, não passe adiante, não seja cúmplice, não aprove,
mas reprove. Que nem sequer nomeie entre nós esse tipo de coisa, isso não convém a santos. E com o entendimento, compreenda qual é a vontade de Deus na sua palavra. Pergunte-se a si mesmo, isso é agradável a Deus? Isso que eu estou fazendo é agradável ao Senhor? Agrada aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar a sua luz? Mas para vivermos tudo isso, você e eu precisamos despertar. Desperte, desperte do sono, acorde, Cristo lhe iluminará. Voltemos à oração, irmãos. Precisamos orar. Se volte à oração, se volte para as Escrituras, o dia do Senhor. Sabe quando é que eu e você decidimos a estar no domingo cultuando a Deus? Não é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado. É quando você professou a sua fé. O dia que você professou a sua fé em Cristo Jesus, você disse: o dia do Senhor é o domingo. É o dia de eu estar na presença do meu Deus, louvando o meu Senhor. Ele me resgatou. Ele me chamou das trevas para a sua luz. É nesse dia que você professou a sua fé, que você assumiu uma aliança com Ele, um compromisso com Ele público. Não é na sexta ou no sábado. Eu acho que domingo aqui, não faça isso. Busquemos a Deus, desperte. Despertemos do sono em amor. Eu digo isso para vocês, em amor. Em amor. Em amor. Para vivermos tudo isso que Paulo nos orientou, nós precisamos despertar dentre os mortos. Mas Deus não nos deixa sozinhos nesse processo. Esse é o Evangelho. Veremos no próximo sermão, próximo domingo, que o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em você. Ele habita em você. Essa é a garantia de podermos viver nesse mundo como filhos da luz. Porque Ele habita em nós, Ele nos capacita e Ele nos enche para isso. Entregue-se ao Senhor nessa manhã, para que através da minha e da sua vida o nome de Cristo seja glorificado e o reino de Deus seja promovido nesse mundo, através de você. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.